Graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, graça e paz a você, meu querido amigo, de caminhada cristã, de caminhada de meditação, né? Eu sempre digo, né? É um desafio muito grande, mas apesar de ser um desafio muito grande, o prazer, o sentimento de gratidão, ele deve ser maior, bem maior. O desafio é grande porque naturalmente, a grande maioria da gente, ele já experimentou o outro lado, o lado dos prazeres mundanos, os lados dos prazeres seculares. Então nós somos marcados, nós somos enraizados inicialmente no pecado. Mas, pela libertação de Cristo, né, pelo amor de Cristo, nos libertando, nós fomos trazidos agora para o lado do Senhor. E mesmo sendo trazido para o lado do Senhor, a gente tem uma tendência, a grande maioria ainda, tem uma tendência ainda de se ficar se lembrando com uma certa nostalgia das coisas que faziam, né? Dizer assim, olha, quando eu fazia isso, quando eu me envolvia em tais atividades, em tais ações, em tais atitudes, era gostoso, era bom. E esse sentimento vai impregnando e vai, vamos dizer assim, dificultando o verdadeiro nascer em Cristo. Isso vai dificultando bastante para a gente. É preciso, então, a gente se despertar e entender que se quando a gente voltar ao passado, que a gente não se demore no passado ou não sinta, por exemplo, vontade de ir ao passado novamente. Quando a gente voltar ao passado, é para usar o passado como exemplificação do poder de Deus sobre a nossa vida, né? Do poder de Deus sobre a nossa vida, ou seja, para mostrar para aquele em que a gente quer ensinar, em que a gente está mostrando a palavra de Deus, que a gente quer que ele seja liberto do mesmo jeito que fomos libertos, que o lado de cá é muito mais prazeroso, no lado de cá há muito mais vida do que do lado de lá. Tá certo? Maravilha, né? Hoje, 29 de agosto de 2024. É sempre uma data de celebração. Está acabando o mês de agosto, lentamente. E gratidão nós damos a Deus por já termos vivido esses 28 dias e entrado agora nesses 29 dias, que é um dia de novo desafio, né? Um novo dia com suas tarefas, com suas obrigações, com suas apreensões, né? Mas, seguindo a palavra de Deus, não devemos estar ansiosos nesse dia. A palavra de Deus diz, principalmente para a gente que é cristão, que é crente, que se encontra no Evangelho, sobre a graça de Deus, diz que para nós, se tivermos o que comer e o que vestir, isso já nos é suficiente. Quando nós vamos para o Velho Testamento, a gente vê muito essa relação do povo de Israel com essa relação de uma prosperidade patente, uma prosperidade vibrante. É uma relação, é a forma como Deus e esse povo se relacionou, né? Era propósito de Deus que assim fosse, não digo que fosse propósito do povo, era propósito de Deus, porque isso já começa lá no que está escrito em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, quando diz assim, lá no versículo, a partir do versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E no 2 ele diz, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tá certo?
Então, nesse dia 30 de agosto de 2024, nós vamos meditar na palavra do Senhor, não no livro de Gênesis, apesar que isso aqui tem tudo a ver com o que a gente vai falar, mas com o livro de Josué, capítulo 12. Capítulo 12, a gente vai pegar duas partes, dois versículos. Nós não vamos ler o versículo completo, não. A gente vai ler duas partes especificamente. No versículo 6 diz assim, a primeira parte do versículo 6. A estes, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. E no 7 diz o seguinte, e estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o Monte Calvo, que sobe a Seir, e Josué deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. Eu, na verdade, eu disse que eu não ia ler o versículo todo, né? Eu li tanto o versículo 6 e o versículo 7 na Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Tá certo? Bem no início do nosso devocional, eu li também praticamente o versículo 1 e 2 de Gênesis, mas em especial o versículo 2, quando Deus diz a Abraão, depois de Deus fazer o chamado a Abraão de sair da sua terra, diz assim, e far-te-ei, ou seja, farei de ti, Abraão, né? E far-te-ei, farei de ti, Abraão, uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui começa o propósito de Deus para não só para Abraão, quanto para a vida de todo um povo, que era chamado de todo um povo. E esse povo, em determinado momento, ele vai se tornar escravo na terra do Egito. E isso ele vai passar de 400 a 433 anos na terra do Egito. Deus, com sua mão poderosa, tira esse povo da terra do Egito e ele utiliza um homem, já que vem dessa linhagem, a partir de Abraão, que passa por Isaac, passa por Jacó e, por consequência, passa pelas tribos dos filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, que na verdade não são 12, são 13. Né? Então, nós temos esse cenário. Deus utiliza, então, já Moisés, filho de Joquebede, né? Que quando criança foi suscetível a ser morto, mas foi protegido pelos seus pais, além de ser protegido pelos seus pais, foi para terminar isso e para terminar com o trabalho de Deus, Deus pega ele, tira da sua família e coloca dentro do palácio real e ele é criado como um príncipe real, aprendendo ciência, sendo instruído, sendo desenvolvido, sendo preparado ao longo de Deus, para que depois Deus pegue esse Moisés, arraste ele por 40 anos para o deserto. Agora ele já sai dos seus 40 aos 80 anos, e depois desses 80, aí ele se junta em Jetro, ali, se junta aos midianitas, aos povos midianitas, vai com Jetro, casa com a filha dele, e a partir dali, a partir do ponto da sarça ardente, começa uma caminhada importante, porque Deus, ao ter o seu propósito de tirar o povo do Egito, né, o povo hebreu, conhecido como povo hebreu, agora ele utiliza Moisés. Moisés é o grande condutor. Moisés seria como se fosse uma figura de Cristo nos levando até o Pai. Então Moisés é o condutor desse povo indo até as promessas. Nessa caminhada, muita coisa acontece, muita coisa, principalmente muita murmuração, mas durante todo o tempo o povo é abastecido em suas necessidades primárias, assim como é feito com os crentes de hoje. Ou seja, esse povo, dentro do deserto, eles têm roupa, têm sandálias, têm comida, e tem proteção, e tem segurança, porque tem nuvem e tem coluna de fogo para o dia e para a noite.
E no meio disso tudo, esse povo tem a condução do povo dada por Deus, dito e com um planejamento durante todo o tempo em que eles tinham que descansar e tinham que seguir, ou seja, seguiu de acordo com os moldes do Senhor. Durante todo esse processo é formado as bases da construção dessa família, dessa sociedade, é dado leis morais, é dado leis religiosas, né, sobre o sacerdócio, é organizado os clãs, é organizado questão de hierarquia, é estabelecido o código de justiça até que o povo chegue à terra prometida. E aí, quando a gente chega na terra prometida, personagens importantes como Miriam, como Moisés, Arão, que era o sacerdote para cuidar dos cultos religiosos, da lide religiosa, e Moisés, todos eles sucumbem, não passando para a terra prometida, porque cada um, em algum momento, mesmo sendo homens de Deus, falharam, porque homens que não tinham uma fé bem preservada, bem estabelecida em Deus, mas sendo o povo de Deus, se levantavam contra, por exemplo, os propósitos do Senhor e foram caindo. E Moisés, sendo um dos homens mais perseverantes, mais cumpridores de tudo, mesmo ele foi levado a esse povo também a sucumbir. Mas Moisés, Arão, são casos especiais, são casos à parte, porque essa lida do Senhor, o Senhor às vezes é obrigado a tratar de cada um no seu molde, mas às vezes isso que parece que era não representa efetivamente uma separação lá do reino celestial, do momento da sua eternidade, tá certo? Apesar da queda física, da queda que nós conhecemos como morte. E aí, quando Josué retoma isso, que luta contra Jericó, luta contra Ai, luta contra 5 reis, depois luta contra 7 reis, depois luta mais contra 11 reis, depois luta com não sei o que, no final ele tem uma luta contra 31 reis. Um povo que inicia com um homem, que se torna escravo, agora domina toda uma região, tomando posse, vendo agora claramente, sendo palpável agora para eles, efetivamente agora eles se tornaram rei de terras, expulsando, matando, derrotando exércitos muito, mas muito maiores do que eles, que era apenas um povo pequeno, que parte de um homem, praticamente, de um homem e sua mulher, parte praticamente disso, e alguns membros ali. Então, parte disso, e parte daí ele cresce. E agora tem grandes conquistas. E isso, meu irmão, é mais ou menos o que é a tua caminhada. Você vem de criancinha e vem alimentando sonhos, vem alimentando desejo, vem alimentando, vamos dizer assim, propósito de vida. E às vezes você vem conquistando e às vezes você não vem conquistando. Mas lembrai-vos, se os teus sonhos, se os teus propósitos são resultados da vontade de Deus na tua vida, certamente tu irás conquistar. Esse povo levou-se até mais tempo do que deveria, porque só para ele peregrinar, para chegar na Terra Prometida, foram 40 anos de deserto, foram 40 anos Deus trabalhando no íntimo daquele povo. Mas mesmo Deus trabalhando no íntimo daquele povo, é impressionante como é que vira e mexe o povo, ele oscila o seu comportamento, se afastando de Deus, ora se afastando, ora se aproximando, e Deus mostrando a sua fidelidade. Deus, então, utiliza praticamente a simbologia de Abraão para fazer a promessa sendo reconfirmados em Isaac, em Jacó e em Jacó, sendo reconfirmada essa promessa. E no final, ele materializa tudo isso por meio de Moisés e por meio de Abraão. Às vezes você vai começar a tua caminhada, mas a tua caminhada, algumas vezes, vai ter que passar pelas tuas gerações, pela tua linhagem, porque às vezes o propósito não é para agora, é para frente, mas o propósito se realizará e usará e será e honrará o teu nome, independente de quem conquiste. Moisés e Josué
homens utilizados diretamente para realizar sonhos, para realizar propósitos que começaram em Abraão e que passaram por diversos outros personagens da Bíblia. Essa é a nossa caminhada cristã. É uma caminhada de comunhão, uma caminhada de fé, é uma caminhada de repartir, de passar o propósito de Deus, para não ficar com a gente, mas passar esse propósito para as nossas gerações, passar para dentro da nossa casa, passar para dentro da nossa família, passar para dentro do nosso filho, transmitir para a nossa esposa e fazer com que aquilo que é propósito para um homem seja propósito para uma nação inteira, para a tua casa inteira, para a tua família inteira. Tá certo? Que assim a gente possa seguir fazendo como esses homens, avançando, conquistando, mesmo que nos percalços da vida, mas mantendo sempre, levantando a bandeira da caminhada, levantando a bandeira da fidelidade, levantando a bandeira da perseverança na palavra de Deus. Tudo bem? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, no amor de Cristo, fica sob a consolação do Espírito Santo, fica na esperança do Senhor e que Ele possa te cuidar nesta quinta-feira, que vai ser uma quinta-feira bastante, vamos dizer assim, bastante trabalhosa, mas pode ser até trabalhosa, mas uma quinta-feira de descanso em Deus, para mim e para você.